Olá, Thiago Alves aqui. Hoje eu vim gravar um vídeo sobre um assunto que é muito comumente debatido e é muito explorado, e tem muita gente que tem dúvidas a respeito desse assunto. Esse assunto ele é sempre tema nos cursos de gestão em Pilates que eu ministro, e nos diversos grupos de WhatsApp sempre tem questionamento a respeito disso. É uma dor muito comum e um questionamento da grande maioria dos estúdios de Pilates. A minha pergunta para você, a pergunta do vídeo de hoje é: devo cobrar pela minha aula experimental? Fica ligado. Thiago Alves aqui, e como eu falei, hoje o vídeo é sobre devo ou não cobrar pela minha aula experimental. Se você está procurando uma resposta definitiva, uma solução eficaz, rápida e pronta, de forma certeira e sem ter que pensar muito a respeito, e uma resposta definitiva para esse seu problema, esse vídeo não é para você. Agora, se você quer embasamento científico, fundamentado, informação prática, que funciona na prática, e conteúdo que vai te ajudar a expandir o seu conhecimento, a criar novas possibilidades e a melhorar todo o seu processo de gestão, principalmente nessas tomadas de decisão como essa, esse vídeo é para você. Esse vídeo é legal, fica até o final, eu garanto para você que ao final desse vídeo você vai estar com a cabeça pronta para tomar a melhor decisão. E por que eu falo isso? Eu sou muito contra esses formatos prontos que são vendidos por aí, vendidos na internet e vendido, enfim, as 12 melhores formas de abrir o seu estúdio, as 5 estratégias, 5 passos para você bombar a sua agenda. Cara, eu sou meio contra isso, não acredito muito nisso, porque como eu prego no meu curso, e como eu sei da minha carreira administrativa, sou formado em administração, tenho um amplo conhecimento na área, o lema e um dos mantras que eu prego no meu curso é que a administração é a ciência do depende. Então, se você está procurando uma resposta pronta, definitiva, um conteúdo formatadinho que você vai pegar, copiar e colar e aplicar no seu estúdio, cara, isso não existe, esqueça, isso é balela, isso não funciona dessa forma. Cada empresa é um organismo vivo, cada empresa tem as suas características, as suas peculiaridades, e não necessariamente o que serve para uma vai servir para outra. O que você precisa é ter conhecimento, fundamento, embasamento para entender como funciona, o que é a gestão, que você precisa na tomada de decisão, nas informações que você precisa para o processo de tomada de decisões, e por sua conta ou com o auxílio de alguma outra pessoa tomar a melhor decisão para o seu negócio. E hoje nós vamos falar sobre aula experimental, como cobrar, se cobrar ou não aula experimental, e como fazer para melhorar o fluxo e os resultados da sua aula experimental. Esse vídeo surgiu de um questionamento dessa semana. Essa semana eu estava num dos grupos de WhatsApp que participo, e uma das pessoas no grupo falou que estava tendo problema com pessoas que marcam a aula experimental e não comparecem na aula experimental. E aí, a partir disso, surgiu uma discussão a respeito de cobrar, não cobrar, como é que faz, enfim. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Qual que é a melhor estratégia? Qual que é a melhor estratégia para você, para o seu negócio? Deve ou não cobrar aulas experimentais? Quantas aulas experimentais eu devo dar? Como eu devo agir? E a resposta é muito simples, e é muito clara e muito fácil. Depende. Depende do seu negócio, depende da sua realidade, depende de onde é o seu bairro, depende do seu público, depende da sua abordagem, depende de como é o seu processo de venda. Existem N fatores que vão interferir nesse resultado e que podem ser decisivos para a sua resposta. Mas o fato é que existem alguns embasamentos e algo que eu vou trazer para você que pode te ajudar a fundamentar essa sua decisão. Como eu falei, o processo é muito relativo.
Eu acho que toda tomada de decisão dentro de um negócio, seja qualquer empresa, também o Estúdio de Pilates, que é uma empresa, ele deve se basear pela realidade que aquele negócio vive. A sua empresa é um organismo vivo, é uma pessoa jurídica. E essa pessoa, ela tem as necessidades e ela precisa ser gerida de acordo com essas necessidades. A localização geográfica, ela interfere em toda a sua abordagem, sua estrutura de marketing, a forma como você vai lidar com o seu negócio. A classe social dos seus clientes interfere na forma como você vai abordar, na forma como você vai vender, até no seu preço. Às vezes até condições climáticas envolvem nessas decisões. Existem cidades com características distintas, existem cidades, eu já falei sobre isso em um dos vídeos, se você olhar no canal você vai ver, existem cidades que na mesma cidade você tem realidades distintas, como é o caso de Floripa, que eu já falei em um dos vídeos. Então na mesma cidade você tem estúdios que têm uma realidade totalmente diferente de outra, então não existe essa regra. Importante você saber entender o seu negócio e ver qual é a melhor solução para o seu negócio. E o que você precisa fazer? Você precisa primeiro ter embasamento, precisa ter informação, conhecer bem o seu público, entender as necessidades, as características, as peculiaridades do seu público, mas também testar. Você precisa testar, tentar, é tentativa e erro. Você precisa testar para entender o que é melhor, o que funciona melhor para o seu negócio. Tá? Então começa, não cobra ou não cobra, enfim, você tem que bolar estratégias, praticar, executar e depois avaliar e ver o resultado. A gente chama isso no curso de gestão de Pilates de PDCA. Tem vídeos aí também no canal sobre isso. É planejar. PDCA quer dizer Plan, Do, Check, Act. É planejar, executar, checar e agir. Então você planeja, define a sua estratégia, executa a estratégia. Depois de um período definido, você checa para ver se deu certo, se não deu, se gerou os resultados que você queria. Se gerou, você continua, amplia, melhora a estratégia. Ou se não deu certo, você muda. Você tem que testar. Você tem que tentativa e erro. É isso que você precisa fazer. Mas só que você precisa fazer isso de forma estruturada, entender, analisar, ver se os resultados foram de acordo com do que você espera. E se você está no começo aí dessa decisão, eu indicaria para você, uma sugestão minha, é começar cobrando aula experimental. Ah, por que isso, Thiago? Eu acredito, penso eu, que toda vez que você gera um benefício para o seu cliente, para você retirar esse benefício depois é muito mais difícil. Então imagine que você tem alunos que você não cobrou aula experimental. Vamos supor que você não cobra aula experimental. Você vai lá, fez matrícula, tem seus alunos, sua carteira de alunos. E aí, de repente, você resolve, faz o PDCA, analisa a sua estratégia e fala, não, agora, a partir de agora eu vou cobrar. E começa a cobrar aula experimental. Um desses seus alunos indica uma outra pessoa. Essa pessoa vai lá, vai lá fazer uma aula, vai conhecer e tem que pagar. E o seu aluno fala, poxa, mas eu não tive que pagar, por que tem que pagar? Então o seu argumento tem que ser muito mais forte e é muito mais difícil de vender e convencer. Agora se a situação é ao contrário, se você cobra, começa cobrando, cobra e de repente para de cobrar, você está dando um ganho para a pessoa. Então o teu argumento de venda, o teu argumento fica muito mais fácil. Como eu falei, isso não é regra, e é isso que precisa ficar claro na sua cabeça. Quer dizer, Thiago, então que se eu não cobro e começo a cobrar, não vou conseguir fazer? Não quer dizer. Isso vai depender de outros fatores também, vai depender inclusive da forma como você expõe isso. Isso talvez seja o mais determinante de tudo, a forma como você vai vender, o seu argumento para convencer o cliente, seu poder de persuasão. Às vezes até o tom de voz que você usa, as palavras que você usa, e acredite, até a forma como você se porta na hora de vender o seu argumento para o seu cliente que vai fazer toda a diferença. Já falei também em outros vídeos, 7% da comunicação é o que você fala, 38% como você fala e 55% é o resto. Então se você realmente acredita que você deve cobrar, se tiver um embasamento, uma fundamentação e um argumento muito forte para poder cobrar, você vai conseguir cobrar e seus alunos vão pagar e não vai ter problema. Agora, se o seu argumento for fraco, se você não tiver convencido disso, e até sua postura não condizer com o que você pensa, eles não vão pagar, vão achar caro. Então isso é talvez muito mais relevante do que a decisão de comprar, de pagar ou não. Mas entendo que, no meu ponto de vista, se você começa cobrando e tira a cobrança, você tem mais argumentos mais fáceis. Se você não cobra, começa e passa a cobrar, você precisa de muito mais argumentos, você precisa ser muito mais convincente e vai ter um esforço muito maior. Como eu falei, não quer dizer que não dá para fazer, dá para fazer.
mas vai exigir um esforço um pouco maior. Tá? Então a decisão de cobrar e cobrar vai depender muito de você, do que você acredita, do que você vende, de como você entrega esse argumento, como você justifica isso para o seu cliente. Os clientes vão entender ou não, né? Isso vai depender do seu poder de persuasão. E falar em persuasão, isso foi uma das dicas que eu dei no grupo, porque uma das questões que foi levantada lá é que as pessoas marcam e não comparecem. Então o que eu trouxe dentro do grupo, que eu quero trazer nesse vídeo, é que você precisa ser persuasivo, tanto na hora de convencer a pessoa a ir na aula experimental e também de convencer a pessoa a ficar no seu estúdio. Para isso você precisa saber qual que é o seu índice de conversão, quantas aulas experimentais você deu no último mês, quantas viraram alunos, qual que é esse índice. Esse índice está dentro do que você esperava? 100%, 50%, 60%, 70%? É bom, é ruim? Como é que você analisa isso? Você tem que transformar isso num dado. Você tem que ter métricas para avaliar isso e no outro mês, nos outros períodos que seja, você poder atingir, aumentar, diminuir e criar uma estratégia para melhorar esse teu indicador. Então, como que está a tua taxa de conversão? Você precisa saber isso. Você precisa bolar estratégias para você está boa ou não está. E das pessoas que te procuram, quantas vão na aula experimental, quantas faltam na aula experimental, como é que é esse indicador? Você precisa mensurar isso. Mas o fato é que existem algumas ferramentas que podem te ajudar tanto no processo de convencimento das pessoas a fazer a aula experimental, no convencimento das pessoas a não faltarem na aula experimental e no convencimento das pessoas a efetivamente fecharem matrícula depois da aula experimental. A estratégia que a gente bolou na Leve, tá? Na Leve, a gente dá 2 aulas experimentais. Por que a gente dá 2 aulas experimentais? Porque a gente entende que esse é o tempo necessário para a pessoa entender como funciona a nossa metodologia. Trabalhamos com Pilates em grupo. Pilates em grupo é um pouco diferente dos Pilates que a gente tem por aí, Pilates de circuito. Pilates em grupo tem uma característica dos alunos fazerem o mesmo exercício, os alunos são nivelados, eles fazem o mesmo exercício no mesmo aparelho. Então é uma dinâmica diferente. Então a gente dá 2 aulas experimentais, onde a primeira aula é uma introdução ao método. Ela geralmente acontece com a Priscila, que é a coordenadora, ou com a Carol, e é uma introdução ao método, ao nosso estúdio, como funciona, a nossa história. Dentro dessa primeira aula, geralmente é uma aula sozinha, individualizada. E nessa aula a Priscila apresenta toda a nossa história para a pessoa, toda a nossa metodologia e como funciona. E na segunda aula ele é encaixado numa turma, e nessa turma ele vai vivenciar como funciona uma aula de Pilates em grupo dentro da Leve. E uma das questões básicas também, e importantíssimas dentro desse processo, que é a primeira dica que eu vou dar para você, é que você precisa comunicar bem com o seu cliente. O que eu quero dizer com isso? A gente falou aí, tem no canal, procure por aí, a gente fala sobre análise DISC, análise de perfil comportamental, mas a mais básica é a análise DISC, que eu tenho um vídeo explicativo sobre isso. E a gente trabalha muito isso no estúdio, não só para os nossos colaboradores, mas nossos clientes. A Priscila já tem um bom conhecimento disso, ela já sabe, já está bem fundamentada nessa questão e ela consegue, de certa forma, identificar o perfil do cliente. Então, a partir desse conhecimento, ela já consegue entender mais ou menos como é o perfil do cliente, ela consegue comunicar mais assertivamente com aquele cliente. Se é um cliente mais conforme, ela já mostra mais dados, mostra o PMA, fala sobre a Lolita, fala sobre coisas que embasam esse conhecimento científico. Se o aluno é mais influente, ela já fala sobre o sentimento, sobre a sensação, sobre a integração com os alunos, sobre a alegria que é viver aquilo ali. Se é um cliente mais dominante, ela já fala que os exercícios, que as aulas vão ser diferentes, ele nunca vai saber o que vai acontecer, vão ser aulas dinâmicas, vai ter sempre uma mudança. Se é um aluno estável, ela já traz uma outra abordagem, já fala que é uma aula mais parecida, mais sincronizada, que ele vai conseguir acompanhar a evolução dele, enfim. O mesmo argumento passado de formas diferentes, a mesma realidade passada de formas diferentes para cada perfil. Isso faz toda a diferença. Nessa primeira aula ela já consegue identificar as necessidades do cliente, o que ele está buscando. Eu quero emagrecer, eu estou com uma patologia, enfim, qual que é o objetivo principal dele com Pilates. A gente já faz essa anamnese antes, um questionário, mas nessa aula ela consegue se aprofundar nisso. E na segunda aula ele já chega lá
O professor que vai dar a segunda aula já tem um histórico dele, já sabe exatamente o que ele precisa, já sabe o que ele quer, já sabe quais são os objetivos, já sabe se tem uma patologia ou não, e o professor consegue trabalhar, adequar a aula e fortalecer o sentimento para aquele aluno de que ele vai conseguir ter a resposta que ele precisa, porque o aluno precisa entender que ele vai conseguir resolver o seu problema dentro do seu negócio. E nesse formato, até hoje, a gente conseguiu, a forma mais eficaz que a gente conseguiu de chegar nesse resultado. A nossa taxa de conversão é muito boa, a gente tem uma conversão muito alta de aulas experimentais, a gente várias vezes fecha na primeira aula, depois que a Priscila apresenta, estuda, apresenta e mostra tudo, as pessoas já fecham, não querem nem fazer a segunda, isso é bem comum. Então, essa comunicação eficaz com o cliente, para entender qual que é o perfil dele e as necessidades dele ser assertivo, faz toda a diferença, vai fazer com que ele feche mais as matrículas e sua taxa de conversão seja maior. Tá? E a segunda questão, o segundo ponto, que eu acho que é o ponto mais amplo, que vai ajudar em todas as fases, desde a captação do cliente, a confirmação da aula experimental, são os gatilhos mentais. Eu falo sobre isso também, existe vídeo aí no canal, procura, falo muito sobre gatilhos mentais. Os gatilhos mentais são muito usados no processo de convencimento, eles são armas da persuasão, um livro muito famoso de Robert Cialdini, que embasou todo esse meu estudo, embasou todo esse módulo, esse é o módulo do curso Gestão de Pilates, que eu falo só sobre gatilhos mentais. E essas armas das persuasões são atalhos que o nosso cérebro usa para ser convencido. Né? Então, por exemplo, tem o gatilho da autoridade. Quando a gente vê uma pessoa que é autoridade em algum assunto, que é referência, isso faz com que a gente tome decisão mais rápido. Se o Neymar hoje em dia não é um bom exemplo, mas né, vamos lá, o Neymar na sua época boa, no auge aí do Cristiano Ronaldo, vamos falar do Cristiano Ronaldo. Se o Cristiano Ronaldo for no seu estúdio de Pilates e fizer uma propaganda lá sobre o seu estúdio de Pilates, falar que faz estúdio que faz Pilates no seu estúdio, que recomenda o seu estúdio, isso seria bom para o seu estúdio ou não? Evidentemente que seria. Mesmo o Cristiano Ronaldo não tendo nada a ver com Pilates, ele é uma autoridade não só na área do que ele atua, que é o futebol, mas no mundo todo. Ele é muito reconhecido mundialmente. Então a autoridade é muito forte. Se você traz essa autoridade para o Pilates, especificamente para você, é uma arma poderosa a seu favor. Então, quando o aluno conforme chega lá no estúdio e a Priscila mostra para ele, fala que a Carol é a segunda geração do Pilates, que todas as professoras são certificadas PMA, que a gente tem um conhecimento, isso é uma autoridade muito forte, é um gatilho, isso chama muita atenção e as pessoas se sentem seguras, ela fala, não, aqui é o lugar, aqui eu posso vir, tenho certeza que eu vou ser bem cuidado e estou com o método aplicado da forma correta. Esse é o gatilho da autoridade, ele é muito utilizado e é muito, muito importante. E ele ajuda muito no processo de convencimento. Também a gente tem o gatilho da reciprocidade. O gatilho da reciprocidade fala sobre as pessoas se sentem obrigadas a devolver os favores que são dados a ela. Então, se você faz um favor para alguém, a tendência é que essa pessoa se sinta em dívida com você. Daí vem a expressão muito obrigado. Então, quando você dá uma aula experimental, dá 2 aulas experimentais, entrega um valor, é muito mais difícil que a pessoa não feche com você. Ela só não vai fechar se ela realmente não gostou da aula, se ela achou que não encaixa com ela, enfim. Acontece na leve, acontece, tem gente que não se adapta ao perfil da aula em grupo, tem gente que vem da aula em circuito e fala, não, isso aqui não é para mim, acontece, é normal. Isso vai acontecer no teu negócio, você tem que ter o coração tranquilo e entender que isso vai acontecer. Mas você tem que perceber se esse número de ocorrências é grande ou não. E o fato é que a partir do momento que você dá 2 aulas, que você entrega valor, que ela percebe que está recebendo muito sem ser cobrada, a tendência na cabeça daquela pessoa é que ela se sinta em dívida com você e que ela tenha um forte impulso em fechar, em fazer a matrícula no seu estúdio. Isso é ciência, não estou inventando, é o gatilho da reciprocidade, todos nós funcionamos dessa forma, então é um gatilho importante, entregue valor, mesmo que seja no processo de convencimento da pessoa vir à sua aula, você pode entregar valor no WhatsApp, entregar valor para ela de alguma forma, que ela sentir que ela está recebendo algo sem você pedir nada em troca. Esse gatilho é poderosíssimo e funciona
muito efetivamente, tanto no processo de captura quanto no processo de fechamento de matrículas. Mas talvez um dos gatilhos mais importantes e um dos gatilhos mais fortes que você pode usar, tanto na vinda do aluno, tanto no comparecimento do aluno, quanto no fechamento da sua venda, é o gatilho do compromisso e coerência. Todos nós temos a necessidade e queremos ser coerentes com aquilo que a gente assume um compromisso. Ser incoerente é visto com maus olhos, ninguém quer ser incoerente. Então, uma vez que a gente assume um compromisso, a gente tem a tendência a cumprir com esse compromisso. Isso é muito legal e eu acho que é uma dica importantíssima, a dica final que eu quero dar para você que tem problemas com o comparecimento dos alunos na sua aula experimental. Você que tem problemas com o comparecimento dos alunos, na frequência dos alunos no seu dia a dia, você que tem problema com o retorno dos alunos. Enfim, essa dica é para você, é a dica final e a dica muito importante que eu quero deixar nesse vídeo. Para você entender o que eu estou falando, eu vou trazer um exemplo desse livro que eu falei, um livro chamado Armas da Persuasão. Ele fala sobre gatilhos mentais, e esse gatilho do compromisso e coerência, ele é bem batido no livro, e ele fala sobre um exemplo bem legal, que eu acho que tem bastante a ver com essa questão das pessoas que marcam e não comparecem no seu estúdio. Existia um restaurante onde o restaurante tinha uma taxa de pessoas que marcavam a reserva, faziam a reserva no restaurante e não compareciam, que eles chamavam de taxa de desistência. A taxa de desistência nesse restaurante específico que ele traz no livro era de 30%. Então, de cada 10 pessoas que marcavam uma reserva, faziam uma reserva, 3 não vinham. Isso era um problema para o restaurante, eles queriam de alguma forma resolver isso. Eles contrataram essa consultoria que foi até o restaurante e começou a mapear os processos, analisou passo a passo de tudo que envolvia os processos do restaurante, especificamente nessa marcação da reserva. O que eles identificaram? Que no final da ligação, quando a pessoa ligava para o restaurante para fazer essa reserva, no final dessa ligação, a pessoa do restaurante falava: por favor, ligue se mudar de planos. Eles analisaram, fizeram um estudo e resolveram fazer uma tentativa, mudar. E eles mudaram essa frase. Ao invés de falar, por favor, ligue se mudar de planos, eles passaram a fazer a seguinte pergunta: você vai nos ligar se mudar de planos? E esperava a resposta da pessoa confirmando. Só na mudança dessa pergunta, o fato da pessoa assumir o compromisso de que ia ligar, a taxa de desistência caiu de 30% para 10%. Então, de cada 10 pessoas que ligavam, apenas uma não ia na reserva que foi feita. Então, esse é um exemplo do gatilho de compromisso que você pode firmar com a pessoa na hora de marcar a sua aula experimental, na hora de marcar a segunda aula experimental, na hora de marcar o retorno, até na hora dos seus alunos, no final de cada aula, na leve, no final da aula, os professores fazem um compromisso com o aluno. Te espero na próxima aula para que o aluno verbalize isso e se sinta com o compromisso de vir. É o subconsciente, as pessoas automaticamente vão ser coerentes com os compromissos que elas assumem. Então pense nisso, use esse gatilho de alguma forma, utilize ao seu favor. Pense, não precisa ser exatamente essa frase, encontre uma outra frase, pense em alguma coisa que possa fazer com que essa pessoa assuma esse compromisso com você, vincule ela ao seu negócio. Esse gatilho é fortíssimo, ele vai ajudar com certeza o seu negócio, tanto na melhora da sua taxa de confirmação, de presença nas aulas mentais, como na presença dos seus alunos. Então utilize os gatilhos mentais, e esse da compromisso é certamente um dos mais poderosos para você utilizar nesse tipo de situação. Assim como outros, existem diversos, assim como esse, existem diversos outros. Existe o gatilho da escassez, existe o gatilho do herói, existe o gatilho da história, existem vários gatilhos mentais. Procure saber sobre esse assunto, a gente tem posts aí, vai no canal, vai aí que tem um monte de conteúdo sobre isso, eu falo sobre cada um deles, explico a diferença e você vai ter embasamento, como eu falei no começo do vídeo, você vai ter embasamento para tomar a decisão. Você precisa tomar decisões
embasadas, com fundamento, assim como você faz na sua aula de Pilates, você estuda o Pilates, você compila essa informação e faz a sua aula. Você não tem um método pronto, você tem que criar, você tem que imaginar, você tem que ter soluções específicas e soluções formatadas para o seu negócio. É isso que você precisa entender. E é isso que eu quero entregar para você. Eu quero entregar para você a condição de ter esse conhecimento e poder baseado em informação científica, em conteúdo de valor, em prática, que a gente está há 8 anos já fazendo isso. Baseado nisso, você tomar a sua decisão e fazer o que é o melhor para o seu negócio. Tá? Então eu espero que você pegue essas dicas e utilize na sua estratégia de conversão de alunos, na sua estratégia de confirmação das aulas experimentais e na sua estratégia de fechamento de vendas. Se você gostou do vídeo, ativa a notificação, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha, comenta, que vai toda semana estar saindo conteúdo de valor para você, para ajudar você a melhorar a gestão do seu negócio. Tá? Um grande abraço e até a próxima.